Ministro, boa noite. Vou falar sobre taxa das blusinhas. O presidente Lula originalmente era contra e aparentemente agora voltou à posição original. Mas quando ele introduziu essa medida, havia aparentemente um consenso no Congresso Nacional e entre os governadores. Quando a medida foi implementada, o presidente Lula passou a ser criticado, mas os governadores e o Congresso ficaram em silêncio, os governadores inclusive cobrando o ICMS. Foi esse silêncio generalizado e a concentração de críticas no presidente que levou a essa mudança e a retirada da taxa das blusinhas? Importante tratar desse tema, Pedro, porque veja, o que a gente olhou, o que a gente recebeu de situação da taxa das blusinhas, que eu me permito fazer uma explicação bem pontual. Até 2015, 2016, o que se existia como remessa dentro de um valor mínimo que não se cobrava tributo era remessas de pessoas físicas para as pessoas físicas. Então, imagina que eu tenho um parente em outro país, eu mandava lá um presente de fim de ano numa caixinha e não tinha por que tributar aquilo. É como um crime de menor potencial ofensivo. Isso era uma regra global que se permitia a pessoas físicas trocarem pequenas encomendas, pequenos presentes, sem tributação. A partir de 2016, 2017, em especial na pandemia, quando a gente teve um grande fechamento de mercado, grandes empresas entraram usando esse espaço do de minimis para fazer essas grandes transações. Então, virou um grande mercado. E muito do que a gente viu durante a pandemia foi que, em vez de ter a própria empresa, como empresa, pessoa jurídica, mandando uma encomenda a pedido de uma pessoa física, a gente viu uma série de burlas. Eram pessoas físicas, não reais, que mandavam encomendas para pessoas físicas no Brasil, movimentando uma economia que o próprio Estado brasileiro não tinha os números. Então, qual foi a primeira medida? Nós vamos regularizar esse setor. As empresas todas vieram, se homologaram na Receita Federal, as grandes empresas desse e-commerce de pequeno valor, e eles se comprometeram a informar para o país tudo que entra no Brasil e rotular as caixas de quais são as empresas, qual o valor. Passaram a respeitar a regra do Inmetro, regra da Anvisa, que pode prejudicar a criança, pode mandar medicamento ou não pode. Então, isso foi o grande ganho do remessa conforme que foi instituído ali em 2023 para 2024. Havia um entendimento dos estados, do Congresso, de que era preciso, por isonomia, instituir um ICMS importação dessas mercadorias em relação a essas mercadorias que vinham de fora para ter uma isonomia com o que se era produzido e vendido no Brasil. O imposto de importação, até $50, ele tem um caráter regulatório. E a gente instituiu o imposto de importação no Brasil por iniciativa do Congresso. O presidente Lula nunca deixou de dizer que se incomodava com aquela medida, trazendo inclusive uma analogia, dizendo, mas a classe média que viaja tem $1.000 de isenção para trazer. Por que a pessoa mais simples que compra no online tem que pagar essa taxa? O que a gente acompanhou nos últimos tempos? Houve uma diminuição, um controle em primeiro lugar, e uma diminuição dessas remessas que vieram ao país, que passaram a vir para o país dentro de agora de um mecanismo controlado e informado. A medida é regulatória, portanto ela foi zerada nesse momento, havendo permissão para que o Ministério da Fazenda acompanhe a evolução. Caso haja algum desarranjo, um avanço disso, é preciso avaliar e trazer isso a debate público e, eventualmente, trazer de volta essa taxa à baila.